e vá. Sua fé o salvou. Aí você se assenta dando glória a Deus. Bem, nada do que eu vou dizer essa noite é estranho e nem vai ser novidade para esta noite. Bem, permita-me andar nessa passagem bíblica, porque só olhar para a história como a história não traz a profundidade que ela tem para as nossas vidas. Bem, às vezes a gente precisa explorar muita coisa e às vezes estar num curso acadêmico nos ajuda a fazer isso. Ora vista, eu te indico, aqui estão realizando curso de teologia. É só você procurar o bispo Wellington, que ele é o competente nessa área aqui para te direcionar a um curso. Bem, mas deixa-me falar um pouquinho do texto sem me aprofundar. É uma passagem em que você vê pessoas com necessidade, no caso uma enfermidade séria, lepra. A lepra, ela é uma enfermidade na pele, na carne, que ela apodrece o corpo, deixa num estado muito ruim. Bem, e de conhecimento de todos que havia um certo homem, por nome Jesus, que tinha poder de cura para qualquer enfermidade. Ora, e sendo de conhecimento e chegando ao conhecimento desses 10 leprosos, eles foram em busca de Jesus. Diz o texto que eles chegaram até Jesus a certa distância. É uma informação muito interessante. Eles não chegaram até Jesus próximo demais, nem ao lado ou de frente. Diz a Bíblia que é uma certa distância. Ora, por que uma certa distância? Porque era uma exigência normativa de Israel, que todo leproso, quando estivesse perto de alguém, começasse a gritar: leproso, 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 para falar sobre a sua situação. Ou pelo menos quando fosse se comunicar, mantivesse uma certa distância. Isso era a lei de Israel. E não interprete isso de forma ruim, por quê? Porque até essa lei que a gente vê como lei religiosa para Israel, era uma normatização social para cuidados da própria nação. A norma, os 10 mandamentos e as normas descritas por Moisés são estudadas pela sociedade como uma forma de estatização, de normatização, de administração de um povo. Ora, ela foi construída totalmente organizada em cima daquelas normas. Para a sociedade, que alguns acham que somente é um dito ou uma lei religiosa, era muito mais do que isso, era a organização da nação. Bem, e você pode notar que isso faz muita diferença. Por quê? Porque Deus não chama um povo para criar uma religião, Ele chama um povo para criar uma nação. É por isso que você vai ver a Bíblia dizendo o seguinte: bendito é o Deus cuja nação é o Senhor, cujo Deus da nação é o Senhor. Por quê? Porque Deus não está escolhendo religiões, Deus não está escolhendo denominações, Deus está escolhendo povos. Quando Deus dá os 10 mandamentos, quando Ele dá a orientação e Moisés faz toda a normatização e a estatização disso, Ele está organizando o povo de Deus. E note que isso, quando você examina, vai ter muitas coisas ali para o viver social. Haja vista que o próprio decálogo ele está dividido em 3 áreas. Qual? Primeiro, a relação minha com Deus. Segundo, a minha relação com a sociedade. 2, e as minhas relações com a matéria, com as coisas.
É muito interessante isso no próprio Decálogo. Você vai ver leis dentro da normatização de Moisés que regem saneamento público. Quando perguntaram a Jesus algumas questões, Jesus deu uma aula de administração pública. Quando falou, Senhor, o que o Senhor diz disso? Ele disse, aquele que é saudado se contente com o seu soldo. Epa, questões econômicas e salariais. Aquele que tem duas túnicas, divide com quem não tem. Questões sociais. Veja que coisa interessante, o próprio Decálogo, ou a própria normatização, ou os próprios ensinos de Jesus, não ensinavam coisas simplesmente religiosas, ou religiosas, eram coisas da vida, da nossa organização e como deveriam funcionar. A situação dos leprosos era uma delas, porque a questão de saúde pública era séria. Para uma época em que a medicina talvez não ia muito longe, isso deveria e exigia muito cuidado. Bem, e aqueles homens chegaram diante de Jesus, obedecendo a norma, a certa distância, como era o dito normativo. Bem, o que tem isso de importante é exatamente essa relação de Jesus com a normatização, ou com a norma, ou com a lei, como você queira colocar. Porque Jesus já observou exatamente nisso. Homens que eram regrados, homens que eram obedientes aos estatutos, que andavam conforme aquilo que era estabelecido na nação. Diante disso, quando Jesus observa, ele tratou eles exatamente como o padrão normativo dizia. Ora, é muito interessante porque você vai ver algumas pessoas querendo cura de Jesus e parece que não obedece essa norma de princípio. Parece, não estou dizendo que elas não estão afirmando, esses obedeciam. Pelo menos se registrou a sua obediência à norma de Israel e de Levíticos. Então Jesus trata eles conforme a norma. Qual era a norma? Eles queriam ser curados. E para que houvesse o exame, se uma pessoa leprosa estava curada ou não, deveria se levá-la, ou ela deveria se apresentar ao sacerdote. Ele faria o exame e daria todas as recomendações que ele deveria obedecer. E Jesus disse, vá e se apresentem aos sacerdotes. Bem, note que Jesus não curou eles instantaneamente aqui. Não fez isso. Em outros casos, se viu a cura instantânea, o milagre instantâneo. Aqui Jesus resolveu fazer 2 testes maravilhosos. Por quê? Resolveu então, já que eles obedecem à norma, vou tratar eles conforme a norma. E isso é um teste, irmãos? Pode ser. Por quê? Porque às vezes quando a gente tem interesse em algo, meu irmão, a gente se submete a qualquer coisa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se expõe a tudo, até o que nos é pedido. E o teste não era simplesmente ver se eles realmente eram regrados assim, mas qual era a intenção verdadeira deles. Quando Jesus faz isso, expõe realmente isso. Sabe qual é um dos maiores testes que a gente pode viver na nossa vida? Quando nós somos expostos a ter que obedecer uma norma, uma regra ou alguma palavra direcionada na nossa vida. Nós temos dificuldade de obedecer regras e normas. Isso está na história de Israel e também está um pouco na nossa história. Por quê? Porque querer é uma coisa, poder é outra. Não adianta desejar algo. Por quê? Porque para chegar nesse algo, às vezes há um caminho que a gente tem que passar. E esse caminho tem obstáculos, tem exigências, tem processos. Eles tiveram que obedecer. Pense nesse povo não querendo obedecer uma direção.
Uai, mas espera aí, falaram que ele cura, mandaram a gente se apresentar ao sacerdote, o que tem isso de diferente daquilo que a gente já seguia? Qual a diferença disso? Era só então eu ter ido no sacerdote. Eu vim até Jesus recebendo uma cura. E ele me manda ir se apresentar ao sacerdote. Se eu soubesse disso, ou pelo menos se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu já tinha ido, nem procurava ele. Isso também leva a outra situação. Um segundo teste, um teste de fé. Que teste de fé é esse? Se a gente realmente confia em Jesus. Não interessa se o que vamos ouvir, já ouvimos. Né? Nele confiarei. Bem, aí eles seguem um caminho para obedecer. Mostraram que eram cidadãos ilibados. Mostraram que eram cidadãos obedientes. Que eles estavam dispostos a passar por aquele processo para receber o que eles queriam. E isso é muito louvável. Por quê? Porque tem muita gente querendo muita coisa, mas não quer aceitar o processo que lhe é proposto. Não querem se submeter às orientações que lhes são dadas. Não querem passar pelas diretrizes que às vezes é necessário para o seu crescimento pessoal e entender por que é tão necessário aquilo. Irmãos, entenda, às vezes o milagre está no caminho da obediência. Às vezes o milagre está no caminho do processo. Nestes ou em algumas situações não haverá um milagre instantâneo, mas haverá o processo de milagre. E é tão ruim como um milagre instantâneo? Não. Às vezes o milagre para o processo é muito maior que um milagre instantâneo. E lá eles foram pelo caminho. É no caminho que o milagre acontece. Quando? Não sei. Importa que é no caminho. 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 Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque quando você descobriu, passou todo o processo, o milagre já aconteceu, e parece que você nem sentiu o processo. Lá vão eles, no caminho descobriram. Aqui acontece uma outra situação. Jesus testou tanto se eles realmente conheciam o que eles estavam expondo, porque uma coisa é, não, eu tenho que ficar a certa distância. Mas provou se realmente eles conheciam isso, porque eles poderiam questionar a Jesus quando ordenasse. Não, eu não vou fazer isso não, mas é a ordem. E eles provaram isso. Isso é tão interessante, esse teste, irmãos. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Quando Jesus expõe a eles as regras da lei, eles provaram que tinham conhecimento. Então vamos ao sacerdote, porque isso diz a lei. Está certinho, então eu vou obedecer. Irmãos, isso é muito bom. Por quê? Para que a gente cumpra aquilo que a Bíblia Sagrada diz, para a gente não andar em qualquer vento de doutrina que dizem por aí. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, uma hora vão falar que eu vou estar ali, uma hora vão falar que eu estou lá, não creiais. Você tem que estar certo daquilo que é a mensagem de Cristo Jesus para a sua vida. Para quê? Para você não ir em direção errada e perder a direção do caminho certo. É por isso que foi falado e afirmado, reafirmado aqui, a importância de se conhecer a palavra desse Jesus. E Jesus simplesmente, quando vai fazer o processo na vida deles, não deu outra coisa, foi a palavra de Deus. Obedeça a lei. Irmãos, entenda isso. O milagre vai acontecer quando nós obedecermos.
Salmo, me perdoe, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é o Salmo 81, diz a seguinte, lá na partezinha do final: ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me desse ouvidos, eu me levantaria contra os seus adversários, abateria, certamente o meu povo comeria do trigo mais fino e beberia do mel tirado da roça. Irmão, isso é o quê? Isso é um códigozinho? Não, meu irmão. Isso é a palavra, é a obediência à palavra, ponto. Aleluia. Lá foram curados no caminho. A percepção, isso é bom. Isso é bom. Uma pessoa que está apercebida. Receberam a cura, e acontece alguma coisa no caminho. Qual? Todos eles, ou pelo menos um deles, comunicou: está acontecendo alguma coisa. O quê? Eu não tenho mais lepra. E se alegraram, e continuaram o percurso. Porém um não. Todos seguiram o caminho que lhes foi proposto. Um não, um voltou. E logo o samaritano, meu Deus, samaritano, é raça que dá trabalho, né? Deu trabalho para Israel, deu trabalho para Jesus, a mulher samaritana lá no poço. E lá vai esse quebrar as regras. Jesus mandou ir apresentar seu sacerdote e ele está voltando. Por que esse moço está quebrando a regra? Jesus mandou ir. É a lei. E lá está o samaritano correndo. Para onde? Direção a Jesus. O que moveu esse moço a voltar e quebrar as regras? Quando ele chega diante de Jesus, eu só reconheci uma coisa para dizer sobre isso. Ele se dobra diante de Jesus e o adora. Esse gesto é a única coisa que eu identifiquei para que faça ele seguir, mudar o curso dele e voltar. O que era isso? Gratidão. Gratidão fez o homem quebrar as regras. Quebrar as regras? A gratidão, Jesus, como é que fica isso? Jesus e a normatização e um homem samaritano quebrando as regras. Por causa de gratidão, eu posso quebrar as regras por causa da gratidão? Depende. Porque gratidão é uma coisa poderosa, irmãos. Gratidão é uma coisa fenomenal, movida no coração, que às vezes não se dá explicação para o efeito e a força que ela produz no ser humano. A gratidão, em primeiro lugar, ela consegue fazer você se converter de um destino para outro. A gratidão é o motivo da conversão daquele leproso em direção a Jesus, de obedecer a lei em direção a Jesus. Ele foi convertido de uma direção para outra. Ele conseguiu receber a cura e por causa de gratidão, ele se converte em direção a Jesus. Isso é interessante por quê? Porque me faz pensar qual é o motivo de quando eu me converti a Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que vão a uma localidade porque estão interessados em receber algo. Bem, de primórdio isso talvez não seja ruim, porque aqueles homens queriam cura, então receberam cura. Mas o que depois disso acontece com essa pessoa que recebeu algo de Jesus? Esse homem estava muito grato e se converteu a Jesus. A gratidão, ela faz isso. E eu quero fazer uma pergunta: no que
se fundamentou a sua conversão a Jesus? O que faz você ir numa igreja? O que faz você querer estar numa comunidade? O que faz você fazer parte dela? Por que isso é tão importante? Porque tem pessoas que vão para o lugar porque lá oferece uma grande reputação, que você vai ser muito bem sucedido, que você vai ter um cargo ali que você vai ser bem conceituado, você vai ocupar um lugar, uma posição de respeito ali, que você pode prosperar. O que te mantém convertido a Jesus? O que me mantém convertido a Jesus? Quando eu penso na história dele, por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por minha causa, e sem eu merecer. Ele foi para a cruz, para morrer no meu lugar, por causa do meu pecado. Quando eu venho aceitar a Jesus, quando eu permaneço diante de Jesus, eu estou aqui preocupado com alguma vitória, com algum cargo, com um estado bem sucedido, ou estou muito grato por causa da cruz do Calvário? Quando eu venho a esta casa, por que eu vim aqui? Não, eu vim porque eu sei a certeza da minha vitória. Mas como foi reafirmado muitas vezes nessa casa, por isso que essa mensagem não é nenhuma novidade. Você veio hoje aqui porque está grato por causa daquilo que Jesus fez na sua vida? Você entrou ali grato por causa da bênção dele, de salvação, de perdão, de mudança de história? A história daquele moço foi convertida, e a única coisa que ele conseguia sentir é gratidão. A conversão dele, o rompimento dele, a norma que parecia principal, é por causa de muita gratidão, por causa daquilo que Jesus tinha feito por ele. Bem, a gratidão é uma coisa fabulosa. Além dela fazer a gente se converter, ou converter a nossa direção, o nosso destino, ela consegue acessar em nós, ou consegue produzir em nós, a conhecida chamada lei do reconhecimento. Ora, o que é isso? Nunca ouvi falar disso. Tá, deixa eu dizer o que é. A lei do reconhecimento é uma percepção de um momento muito especial na sua vida. Se você não identificá-la, você pode deixar de usufruir de coisas grandes na sua vida, de momentos especiais, de portas abertas, de oportunidades e de coisas para além do que você imaginava. É por isso que não se deve reclamar, como a irmã disse aqui. Às vezes até aquilo que é muito ruim pode ser uma oportunidade de reconhecer alguma coisa grande para acontecer na sua vida. Não é só isso, por quê? Porque a gente entende aqui, por que aquele homem mudou de direção? Ora, ele estava indo na direção de um sacerdote, ele se volta na direção de Jesus. Por que essa lei é tão importante? Porque muito mais importante do que ir e ser avaliado e receber reconhecimento, por isso, porque eu estou curado, é melhor voltar-se para o dono da cura. Aquele moço deveria se apresentar, e lá eles deveriam julgar. Você está limpo? Deixa eu ver, deixa eu olhar. Tá, fica 7 semanas, fica 7 dias. Não, você está aprovado. Não, está tudo bem, você pode ir. Esse era o julgamento acerca de um leproso. Eles estavam indo na direção da sua situação. Olha, às vezes a gente fica preocupado com isso, com o julgamento a nosso respeito, com o julgamento se a gente vai ser aprovado pelas pessoas ou não, com o julgamento se
Tudo aquilo vai nos dar a aprovação que nos quer. E a gente fica tão preocupado quando há um sinal de reprovação. Meu irmão, se a nossa maior preocupação é ser aprovado, a gente pode deixar de reconhecer a melhor oportunidade da nossa vida, ser aprovado por aquele que já nos deu aprovação há muito tempo. Como? Lá ele seria julgado por aquilo que ele era. Quando ele se volta para Jesus, ele ganha um presente muito mais importante. Qual? Porque melhor que a aprovação de um sacerdote temporal é a aprovação do sumo sacerdote eterno. Aqui está uma pista por que se converteu. Porque lá estava o sacerdote, aqui estava o sumo sacerdote. Lembra da lei do reconhecimento? A oportunidade de reconhecer quem é maior, na ponta de lá ou na ponta de cá? É para cá, então vou para cá. Melhor que ir até o que usará da lei para nos julgar, é melhor ir na direção daquele que é o verbo vivo, a lei encarnada, a graça manifesta sobre as nossas vidas. Melhor do que ir até aquele que pode haver uma possibilidade de nos reprovar, é melhor ir na direção daquele que vai se admirar e nos aprovar. Como assim? Quando aquele homem volta, vem cá, o que você está fazendo aqui? Sou um dos 10 leprosos. Ué, mas se era 10, cadê os outros 9? 10 foram na direção do sacerdote. É mesmo? Você, um samaritano, voltou? Você está procurando a aprovação de quem na sua vida? De pessoas? Falha como você? Você está tentando buscar a aprovação de pessoas que a visão é limitada? Busque ser aprovado por Jesus, porque os olhos dele são como chama de fogo. Ele esquadrinha muito mais que a sua aparência. Ele vai até a divisão da alma e da medula. Ele consegue saber o que há escondido dentro do seu coração, e não olhará para a sua aparência, mas mesmo que ninguém te dê uma oportunidade, Deus pode te dar uma chance de uma nova história. Gratidão é uma arma poderosa. Gratidão é uma arma que possibilita muito mais receber do que aquilo que fomos buscar. Aquele homem foi até Jesus para buscar a cura. Quando ele volta e é grato, Jesus olha para ele: você é samaritano? Você voltou? Vai, porque a tua fé te salvou. Uma pessoa grata, ela alcança de Deus muito mais do que ela vai buscar. Com que espécie de sentimento você entrou nessa noite aqui? Se você veio com um coração grato, Jesus tem algo muito maior para te dar do que você tinha expectativa. Tomara que você não veio aqui por causa do julgamento de alguém sobre a sua vida. Tomara que você não veio aqui para parecer alguém que obedece regras. Tomara que você não veio aqui
sem conhecimento de quem é o dono desta casa. Não é o pastor, é Deus o Pai. Você tem que ter conhecimento disso. E dependendo de como você saiu aqui, eu posso te afirmar que você não vai sair a mesma pessoa. Porque você pode ter vindo atrás de alguma coisa e Jesus tem muito mais além daquilo que você imagina, pede, pensa ou pode alcançar o seu coração. E com base nessa palavra, eu gostaria de perguntar: aonde está uma pessoa que quer vir em direção a Jesus Cristo? Jesus fez muito por nós. Jesus fez mais do que a humanidade merecia. Deus deu o filho dele, não merecíamos isso. É muito. E o menor gesto de gratidão que a gente pode fazer é aceitar esta oferta tão especial da parte do Pai. Aonde está uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Venha à frente em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Ali está vindo um casal. A igreja de pé, por favor. Aleluia. Aonde está mais uma pessoa que quer fazer esse mínimo gesto de gratidão a Deus por causa de Jesus, entregar a vida para Jesus ser o seu Salvador? Meu irmão, receber Jesus não é um fardo, é um alívio. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deixa Jesus te mostrar o caminho certo. Meu irmão, você falou que eles desobedeceram uma norma. Não, parecia que esse homem tinha desobedecido uma norma para ir em direção a Jesus. Mas deixa eu te fazer uma afirmativa. Diz a Bíblia Sagrada que a lei e os profetas estão cumpridos em Jesus. Quando aquele homem volta para Jesus, ele estava obedecendo tudo o que a palavra de Deus exigia. Aonde está você? Você precisa entender o quão especial dá o coração para Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Talvez o seu alvo é um, mas Jesus tem muito mais para te dizer, para te oferecer, para realizar na sua história. Mude a direção deste caminho e volte para Jesus nessa noite. Muda a história da sua vida para uma história que Jesus preparou para você, não só de cura, não só de transformação, não só de perdão, mas de salvação eterna. A igreja de pé, por favor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração.
coisa. E eu termino aqui. É engraçado porque aqueles homens estavam ali diante de Jesus. E Jesus disse: vai. E eles foram. Eu não consigo dizer a distância e o tempo que levou e que eles percorreram em direção ao sacerdote, até o exato momento que eles foram curados, e o tempo que levou para esse mesmo homem perceber e voltar. Eu não sei quanto tempo foi isso, mas sabe qual é o maravilhoso dessa história? Que quando ele voltou naquele mesmo lugar, Jesus ainda estava ali esperando ele. Jesus está te esperando, mesmo que você ainda queira ir nessa direção, mesmo que ainda você queira insistir com essa história, Jesus está no mesmo lugar te esperando ainda. Vem, 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 vem. Para me curar, para me ensinar. Vem, Jesus ainda está te esperando aqui. Está te esperando aqui. Vem, corre, 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 porque Jesus te espera. Abra o meu coração, Vem, 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 vem. para me curar, para me ensinar. Corre, Jesus está te esperando. Devo Não ser interessa o tamanho do caminho que você percorreu, Ele está te guardando no mesmo lugar. Abre meu coração. Não deixe Jesus esperando, mas Ele está esperando. Não deixe Jesus esperando, mas Ele está esperando. Vem, vem. Não deixa Jesus esperando, mas Ele está esperando. Vem agradecer o que Ele está fazendo na sua vida. Vem, 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 Jesus quer curar, Para me ensinar quer te ensinar. o caminho que devo seguir. Podes me usar, É do seu jeito, Ele vai te usar do seu jeito, do seu jeito. abre meu Vem, coração. vem, deixa alguém contar a sua história e o que Jesus vai fazer na sua vida.